Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espelho do Casal. O tema de hoje é sobre a autossabotagem. Eu quero falar aqui, eu quero trazer para vocês como que as pessoas se autossabotam. A autossabotagem, ela não acontece só nos relacionamentos amorosos, ela acontece na vida de uma forma geral. Só que eu vou focar aqui muito mais como isso acontece nas relações. O que nós fazemos, como fazemos, para que vocês possam perceber se estão se autossabotando. Porque muitas vezes as relações elas acabam não se desenvolvendo, ou então às vezes elas nem acontecem porque existe autossabotagem. E na maioria das vezes você nem se dá conta de que isso está acontecendo. A autossabotagem ela não é um comportamento que você faz conscientemente. Que você faz assim, de propósito, você não acorda dizendo, hoje eu vou me autossabotar. Claro que não é isso, gente, mas é um comportamento que foi repetido tantas vezes na sua vida que acabou se tornando um hábito, se tornou um pensamento automático, um sistema de crença. E as crenças, gente, é algo que a crença fica muito enraizada em nós. É muito mais fácil mudar o mundo do que mudar uma crença. E para que ela não seja mudada, porque a gente faz de tudo para que essa crença, para confirmar essa crença, para que ela seja legitimada, para que ela não seja mudada, nós acabamos tendo comportamentos, pensamentos que vão reafirmar, que vão garantir a legitimidade dessa crença. E esses pensamentos eles ajudam a manter esta força, a força dessa crença. E isto que é a autossabotagem, isto que é se sabotar. E como a autossabotagem acontece nos relacionamentos amorosos? Quando, consciente ou inconscientemente, a gente acaba agindo de maneira que prejudica a nossa própria felicidade. E o que é mais curioso disso, gente, é que muitas vezes isso acontece sem a gente perceber. A gente não se dá conta de que estamos fazendo isso, por isso que eu falo que é inconsciente. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem gente que, por medo de se envolver emocionalmente, e este medo tem a sua raiz, tá? Não vou entrar nesta questão, mas tem gente que tem um medo de se envolver emocionalmente, e com isso, essa pessoa acaba evitando um compromisso mais sério. Ela se relaciona de uma forma sempre superficial, seus relacionamentos são todos superficiais. Ela começa a sair com alguém e quando percebe que está ficando um pouquinho mais sério, ela começa a criar, e este criar, que é inconsciente, sem que ela perceba, mas ela começa a criar situações para que essa relação acabe. Ou ela traz que o outro não é bom, que tem coisas que não gosta, eu não tenho tempo, enfim, ela vai criando desculpas para sair dessa relação. Ou ela começa a criar conflitos assim, sem motivos nenhum aparente, simplesmente para manter uma certa distância emocional do parceiro ou da parceira. Isso soa familiar para você? A verdade, gente, é que muitos desses comportamentos têm raízes profundas. Às vezes é a insegurança falando muito mais alto, outras vezes são aquelas crenças limitantes que eu já falei, crenças que nós carregamos desde a infância. E aí tem aquela vozinha interna que fica dizendo que nós não somos dignos desse amor, que não merecemos, sabe? Essa vozinha que fica aí dentro, no seu ouvido, dizendo isso, é uma parte sua. Então, as experiências do passado que geraram marcas que também desempenham um papel muito importante neste processo. Então, entender a origem desta autossabotagem é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. É o primeiro passo, a gente precisa entender a origem, de onde veio, como tudo isso começou, esta autossabotagem, onde estas crenças, onde esta insegurança, onde ela deu início. Então, o primeiro passo é a gente poder entender isso
para a gente poder começar a quebrar este ciclo. Eu quero falar um pouco agora sobre os sinais de que você está se auto-sabotando. É importante a gente perceber estes sinais, os sinais de que você pode estar se sabotando em seus relacionamentos. Então vamos lá. Será que você repete certos padrões de comportamentos em seus relacionamentos e acaba sempre no mesmo lugar? O que eu quero dizer com isso? Talvez você seja aquela pessoa que evita aquelas conversas importantes, acaba procrastinando até o último segundo para não falar de coisas importantes, acaba colocando barreiras emocionais para não se expor, sabe? Você não quer falar sobre você, entrar em assuntos mais profundos, você de alguma forma acaba evitando a intimidade. Quando eu falo intimidade, eu estou falando de se expor mesmo para outra pessoa, de falar de você, mostrar quem você é. Você evita ao máximo isso e tem comportamentos que fazem você ir criando uma barreira, um distanciamento, deixa a pessoa chegar até um determinado limite daqui para... Não, eu não quero me expor. Será que você é essa pessoa? Será que você faz isso nas suas relações? Se sim, este é um sinal. A gente pode considerar que é um sinal de que você pode estar se sabotando nas suas relações. Um outro sinal de autossabotagem é a idealização do parceiro perfeito. Você acaba criando uma lista infinita de expectativas irreais. É claro que quando você cria esta lista, ninguém vai conseguir atender essas suas expectativas. E aí, o que vai acontecer? Esta listinha, toda essa expectativa que você criou, vai acabar servindo como uma justificativa para você não se comprometer plenamente com o seu relacionamento. É como se você já estivesse preparada ou preparado para que aquela relação não desse certo. Antes mesmo de tentar de verdade esta relação, você já descarta, sabe? Porque essa pessoa não está atingindo a sua expectativa, mas você cria uma lista de uma expectativa que é muito irreal, de alguém que talvez não exista, buscando uma perfeição que não existe neste parceiro. Um outro sinal é você ficar se comparando, sabe? Existem dois tipos de comparação que vale a gente dar uma atenção. Uma é aquela quando você se compara com seu parceiro ou com a sua parceira. É uma comparação que muitas vezes te coloca numa posição para baixo. Você se considera menos do que aquela pessoa. Você olha para aquela pessoa e a coloca como alguém muito melhor do que você e você acaba não se achando merecedora dela. Você se acha muito pouco para ela. Na minha experiência, o que eu vejo, né, quando eu penso em se comparar com parceiro ou parceira, essa é a que mais aparece. Mas também tem aquela pessoa que se acha superior, se acha muito melhor do que o parceiro ou a parceira. Então olha e fala assim, não vai dar certo, porque essa pessoa não tem uma formação, porque essa pessoa é de uma cultura diferente, enfim, você se acha muito melhor do que aquela pessoa. Na minha experiência, isso aparece menos. O que eu vejo que é mais comum é a pessoa que começa a se comparar com o outro, mas numa situação onde ela se acha pouco merecedora desta pessoa. É como se essa pessoa fosse demais para ela. O outro tipo de comparação é em relação aos outros casais. Você acaba fazendo uma comparação de você, né, enquanto casal, com outros casais. Parece que a sua relação nunca está boa, sempre tem algo que vocês não fazem, mas deveriam fazer, ou enfim, parece que está sempre buscando uma perfeição que não existe. Eu tenho um episódio inteiro que falo somente sobre isso, sobre essa busca de perfeição. E como provavelmente existe uma tendência de olhar somente para a falta, para aquilo que não está bom, e pouco enxergar os aspectos positivos, é claro que vai se frustrar. Você vai acabar se frustrando quando você se comparar com os outros casais.
acaba se frustrando. E isso é muito comum em redes sociais, e a gente sabe que nas redes sociais só aparece o lado bom. Eu já cansei de ver casais que eu sei que estão muito mal, que vivem situações complicadíssimas, mas aparecem ali fazendo declarações, mostrando o grande amor. Não que este grande amor não exista, ele até existe, mas você se compara só com isso, porque é só isso que você vê, e esquece que esse casal também tem suas dificuldades, né? Esse casal também tem suas dificuldades, mas você esquece disso e se compara somente com aquilo que você está vendo ali numa rede social, o que é muito ruim. Então, gente, ficar se comparando, seja com o parceiro ou a parceira, como com outros casais, é uma forma de ir sabotando a relação. Porque quando você faz isso, você vai ter pensamentos e comportamentos que vão levar a um distanciamento desta relação, vai criar conflitos nesta relação. Fiquem atentos a isso, fiquem atentos a esses sinais que eu trouxe aqui, que eu considero muito importante. Mas a partir desses sinais que eu trouxe, talvez vocês consigam perceber outros comportamentos que indicam isso. Mas por que nós fazemos isso? Por que nos sabotamos justamente quando mais queremos que dê certo? Porque a gente quer que dê certo e a gente acaba se sabotando. Por quê? Por que isso acontece? Bom, uma das grandes razões é o medo. Existe um medo de intimidade, medo de se machucar, medo de se comprometer. Quanto mais profundo o relacionamento, mais vulneráveis nós nos tornamos. E essa vulnerabilidade pode ser assustadora para algumas pessoas. Esse medo da intimidade, da vulnerabilidade, é algo que foi construído dentro de você ao longo da vida. E talvez você nem tenha essa percepção, a percepção de que você tem este medo. É algo muito inconsciente para algumas pessoas, mas é porque talvez algumas experiências que você tenha tido no passado, seja de relacionamentos anteriores que trouxeram sofrimento, tem pessoas que têm essa consciência quando eu tenho medo porque eu já vivi uma situação, então são experiências do passado que trazem esse medo, mas também existem os padrões familiares, que aí você nem percebe, o seu comportamento está relacionado a esses padrões familiares. E o que são esses padrões, né? Do que eu estou falando? Talvez desde muito pequeno, muito pequena, você tenha tido exemplo de relacionamentos que não são saudáveis, né? Talvez esse formato de relação seja o que você sempre viu. Você sempre viu esse tipo de relacionamento que não dá certo, que não é saudável. E foi isso que você viveu. E às vezes, a partir dessa experiência, você tem medo de viver da mesma forma. Ou acaba construindo relações não saudáveis por achar que este é o padrão, este é o normal, vamos dizer assim. E com isso, você pode ter criado crenças de que relacionamentos estão fadados ao fracasso, entendem? Também, uma outra coisa que também pode acontecer é você ter ouvido em algum momento da vida que você nunca seria capaz de ter alguém legal na sua vida, e aí você passou a acreditar nisso e ter comportamentos que vão reafirmar isso, né? Porque vocês lembram que eu falei no começo que a crença, a gente quer confirmar a nossa crença, porque a crença é uma verdade absoluta para a gente, fica muito enraizada. Então eu acabo tendo pensamentos e comportamentos que reafirmam a minha crença. Então, se eu ouvi em algum, não é? Eu ouvi durante a minha vida, alguns momentos da minha vida, eu fui ouvindo que eu nunca seria capaz de ter alguém legal na minha vida, que eu não teria essa capacidade, eu passo a acreditar nisso. Então, isso é uma crença que eu tenho e os meus comportamentos vão reafirmar isso, que realmente eu não sou capaz de ter alguém legal na minha vida. Dificilmente eu vou trazer alguém legal para mim, e quando eu trouxer, eu vou sabotar. Por isso, gente, é tão importante entender essas raízes para a gente começar a mudar.
A gente precisa entender a raiz, onde isso foi gerado. Bom, agora que você já sabe os sinais e as razões por trás da autossabotagem, vamos lá a algo importante, algo que interessa muito. E aí, como que eu quebro este ciclo? A primeira coisa que eu acredito ser fundamental é o autoconhecimento. Olha eu falando disso de novo, porque não tem jeito. A primeira coisa que a gente tem que ter é o autoconhecimento. Se eu não tenho isso, fica tudo muito difícil. Então, primeiro eu preciso ter consciência de que estou me autossabotando, para reconhecer os meus padrões. Quais são os padrões de comportamento? Esses são os primeiros passos para uma mudança. Quando eu tenho consciência das minhas ações, da forma como eu estou agindo, eu consigo buscar novas formas de funcionamento, eu consigo criar novos comportamentos, só que agora conscientes. E para que esses novos comportamentos sejam efetivos, realmente efetivos, é necessário ter frequência, gente. Não adianta fazer uma vez, duas e dizer, isso daqui não está dando certo, isso não funciona. É preciso ter frequência para criar novos hábitos, não adianta. E esse processo não é só para o relacionamento, é para todo tipo de autossabotagem que você faz. Na relação é importante olhar para si, existe uma tendência imensa de ficar olhando para o outro, de focar toda a responsabilidade, toda a dificuldade no outro. Presta atenção em você, presta atenção nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Veja e reconheça que está se sabotando. Aí vai ser possível dar novas respostas nesta relação. E novamente, gente, persistam para criar novos hábitos. Para tudo é assim, a gente tem que persistir. Como é uma rotina, né? A gente costuma sempre fazer, a gente costuma fazer sempre aquele mesmo trajeto, sempre o mesmo caminho para ir para o trabalho. Mas um dia eu preciso passar em algum lugar antes de ir para o trabalho e a coisa mais comum é quando eu perceber, eu já passei batido naquele desvio que eu tinha que fazer, né? Ou então quando a gente muda de endereço, mudei de casa. Como é comum eu ter que ficar extremamente atenta, porque senão a coisa mais fácil que tem é eu ir para o endereço antigo. Então vai levar um tempo para eu me acostumar com o novo caminho. E no início eu vou ter que prestar muita atenção até que isso vai virar algo automático. É a forma como o nosso cérebro funciona. Nós vivemos no automático e mesmo que você queira mudar, se não tiver vigilante, se não tiver atento, é muito fácil voltar ao comportamento antigo. É para onde o seu cérebro te leva, ele está no automático. Então é preciso a frequência para que novas sinapses sejam criadas e você possa tornar este novo comportamento um hábito na sua vida. Entendem? E o processo de psicoterapia, gente, é extremamente importante para ajudar nisso tudo. A psicoterapia é que vai ajudar na descoberta desses padrões e na quebra das suas crenças. E ela também vai ajudar na cura das feridas que podem ter gerado essas crenças e vai te ajudar em muito mais. Então, busque a psicoterapia, é algo muito importante. Para de ficar achando que você não precisa, que psicoterapia não é para você, que isso não vai te ajudar em nada, porque vai ajudar sim, e vai ajudar muito, tenha certeza disso. Já atendi muitas pessoas que viviam dessa forma, se auto-sabotando, e com a psicoterapia elas conseguiram mudar este comportamento, mudar isso. Pessoas que não conseguiam manter um relacionamento, se manter num relacionamento, sempre davam um jeito da relação acabar, ou pessoas que já namoravam, outras que já eram até casadas, mas que não conseguiam se manter bem na relação. Parece que não podiam ser felizes, sempre achavam problemas, viviam conflitos, muita dificuldade. Só que à medida que elas vão reconhecendo a responsabilidade, o quanto estão se sabotando, nós vamos percebendo o padrão de comportamento e buscando estratégias para mudar isso e ao mesmo tempo olhando para suas feridas e cuidando delas. Essas pessoas foram mudando seus comportamentos, foram conseguindo ter relações muito mais leves e muito mais saudáveis.
São várias histórias, gente, que mostram como pequenas mudanças de mentalidade e de comportamentos podem ter um impacto extremamente significativo. Claro que cada jornada é única, mas essas experiências podem servir de inspiração para você que está ouvindo e talvez se identificando com este tema. Então, para ir finalizando, eu quero dizer novamente o quanto é importante reconhecer que você está se autossabotando. Este é um grande passo. E lembre-se, gente, todos nós somos capazes de mudar, todos nós somos capazes de construirmos relacionamentos mais saudáveis. Não é um caminho fácil, não é, claro que não, é um caminho muito desafiador, mas é possível e vale muito a pena. Se você sentiu que esse episódio tocou em algo profundo, que talvez você precise de ajuda, não hesite em procurar a psicoterapia, vai ser muito importante. Mas também você pode buscar em livros, até mesmo em podcast como este. Essas ferramentas também são valiosas no processo de autoconhecimento, de autodescoberta e de mudança. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse episódio. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para você ou talvez para alguém que você conhece. Se você gostou do episódio, não se esqueça de seguir o podcast Espelho do Casal, compartilhar com seus amigos e deixar a sua avaliação, que vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Você também pode me seguir no Instagram, @odaispsi. Lá você pode falar direto comigo, tirando suas dúvidas, deixando sugestões, enfim. Um grande beijo a todos e eu espero vocês no próximo episódio.